Vamos ler Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Filipenses 3, 12. Não que o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos ter uma pequena meditação em um encargo da parte do Senhor que recebi nesta semana, relacionado a 3 elementos que fazem parte da nossa trajetória cristã e que são de suma importância. Os 3 elementos são visão, desafios e a herança. Então, na nossa trajetória cristã, todos nós que somos filhos de Deus, temos que passar por esses estágios. Obviamente, um estágio não elimina o outro, mas eles são como que cumulativos, eles vão se acumulando. Então, Deus, da parte de Deus, Ele sempre terá para o seu povo e para os seus filhos visão. E com a visão, os desafios. E com os desafios, a herança. Eu gostaria de, então, em cima desses 3 elementos, com a ajuda do Senhor, nós meditarmos algo nessa noite. O texto que nós lemos de Filipenses capítulo 3, ele é muito claro, porque o Espírito de Deus, através de Paulo, o levou a uma experiência. Pense, irmãos, que aqui no texto que nós lemos é dito assim: corro para o alvo. É dito assim: esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam. Então nós não podemos simplesmente olhar esse texto, decorá-lo e acharmos isso é uma experiência objetiva. Todo cristão corre para o alvo, todo cristão esquece das coisas que para trás dele ficam. Não é assim. Aqui é esse servo do Senhor chamado Paulo, após então o trabalhar do Senhor na vida dele, ele concluiu que há um caminho que estava posto diante dele e que ele havia escolhido, com a ajuda do Senhor, percorrer esse caminho. Correr é bem o contrário, sabe do que, irmãos? De ficar parado. Então, quando Paulo diz que na experiência cristã dele, ele estava em uma corrida, significa que ele estava em um processo de avanço espiritual. Corro para o alvo. Esqueço das coisas que para trás de mim ficam. Obviamente, o Senhor quer nos levar a isto também. Porque todo cristão que fica parado, todo cristão que fica estagnado, todo cristão que se contenta com aquilo que já, digamos assim, passou, esse cristão está sujeito a sérios riscos espirituais. A vida cristã, ela é uma vida dinâmica. Por isso a palavra diz: desenvolvei a vossa salvação. Não é receber a salvação e ficar parado. A salvação exige um desenvolvimento, exige um percorrer, exige da nossa parte uma renúncia em favor desse caminho. O caminho, aliás, o Senhor Jesus foi muito claro quando diz que é apertado, que é um caminho espinhoso. Sabe o que significa isso? Que o caminho que nós temos que percorrer é um caminho que não dá prazer para o nosso homem natural. O prazer do homem natural está justamente no outro caminho que está proposto. São 2 caminhos.
O outro diz que ele é largo, que ele é pavimentado. Traga isso para a sua experiência pessoal, irmão. Você preferiria viajar por uma estrada asfaltada? Ou você preferiria viajar por uma estrada de terra? Todos nós, obviamente, naturalmente falando, escolheríamos o caminho de asfalto, porque é o caminho mais cômodo, mais confortável, mais seguro para nós. Na questão espiritual, somos desafiados a percorrer um caminho. Só que o caminho que dá para a vida não é nada confortável para o nosso homem natural. Por isso o Senhor diz, ele é apertado. Exige de nós o que então? Constrição. Aperto, irmãos, é constrição, né? Imagine você num lugar bem apertado. Você pode fazer o movimento que você quer? Imagine você ficar preso num lugar que só cabe você em pé e chega a hora de dormir. Como é que você vai ter que dormir? Você vai poder deitar? Não. Você vai ficar da forma mais desconfortável possível. Então, o caminho que o Senhor nos propõe, que é esse caminho que está descrito aqui, em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, que Paulo pôde então descrever que, na sua experiência cristã, na sua jornada ele estava percorrendo, era um caminho nada confortável para o seu homem natural. Por isso que ele tinha que deixar, renunciar. Ele fala assim, deixo, as coisas, esqueço-me das coisas que para trás de mim ficaram. Toda a minha carreira, toda a minha bagagem que eu adquiri na minha vida, da minha capacidade natural, eu me esqueço delas e eu percorro esse caminho de constrição. Paulo chega a dizer assim, irmãos, na sua experiência, eu esmurro o meu corpo para reduzi-lo à escravidão, a fim de que, havendo eu pregado a muitos, venha eu, Paulo, ser achado reprovado. Obviamente, esmurrar o próprio corpo não significa um alto flagelo físico, como muitas pessoas interpretaram. Não sei se os irmãos já viram reportagens, filmes, que as pessoas se chicoteavam, alegando que faziam aquilo ali pela vontade de Deus. Não é essa a expressão. Esmurrar o próprio corpo e reduzi-lo à escravidão significa o quê? Renunciar às suas cobiças, os seus desejos mais básicos, por amor do Senhor, pelo percurso, por poder percorrer esse caminho, cujo alvo não é a salvação do inferno, cujo alvo não é andar em ruas de ouro, mas o alvo, o prêmio é uma pessoa. Então, tendo isso em mente, vamos falar agora sobre esses três aspectos: visão, desafios e herança. Vamos abrir as nossas Bíblias, inicialmente no primeiro elemento, visão, em Atos, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 18. Vamos ler a partir do verso 17, irmãos. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes, e aí você deveria grifar essa expressão, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e, a outra palavra que você deveria grifar, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial.
Então você percebe que a primeira etapa de um cristão é a visão. Todos nós, um dia, recebemos visão da parte de Deus. Apenas vou citar para os irmãos, o texto está lá em João capítulo 3, verso 3. Quem não nascer de novo não pode ver. Tudo começa pela visão. Nós, naturalmente falando, somos cegos de nascença. E aí lá no Evangelho de João, as pessoas ficam admiradas quando o Senhor cura aquele cego de nascença. Eles dizem assim: nunca se ouviu dizer antes que alguém conseguiu abrir os olhos a um cego de nascença. Nós sabemos que os milagres que o Senhor fazia nos evangelhos são chamados, principalmente no Evangelho de João, de sinais. Então, que sinal era aquele que o Senhor estava fazendo quando Ele curou aquele cego de nascença? Era o sinal de que todos nós somos cegos de nascença. E somente o Senhor pode abrir os nossos olhos. Então, esta foi a comissão que Paulo recebeu da parte do Senhor. Paulo foi enviado para abrir, obviamente, apenas um instrumento da parte de Deus, mas para que ele pudesse abrir os olhos e converter as pessoas, e todos nós, das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Mas tudo começa com a visão celestial. E esse homem Paulo, depois de anos, tendo ele sido alcançado por essa visão, tendo ele tido os seus olhos abertos, porque estava cego como todos nós, ele pôde dizer a esse rei: eu não fui infiel à visão que eu recebi. Isto é um alerta para nós, irmãos, que todos nós que recebemos visão celestial da parte de Deus, corremos o risco de sermos infiéis a esta visão e sofrer todos os prejuízos daí decorrentes. Vamos abrir mais um texto, agora está em Efésios, sobre o elemento visão. Efésios capítulo 1. Irmãos, nós oramos por tantas coisas, nós intercedemos por tantas coisas, mas se nós pararmos para olhar e meditar sobre as orações de Paulo, nós vamos perceber que a preocupação dele se centrava no que está aqui descrito em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, mas nós vamos ler precisamente o verso 18, né? Veja que no verso 16, Paulo diz assim: não cesso de dar graças, fazendo menção de vós nas minhas orações. E olha qual é o motivo, o objeto das orações de Paulo pelos irmãos, pela igreja. Verso 18: iluminados os olhos do vosso coração. Que a igreja receba, que todos nós recebamos luz da parte de Deus, e que os olhos do nosso coração sejam iluminados, visão celestial. Esse mesmo Paulo que diz: eu não fui desobediente à visão, ele intercede pela igreja, para que a igreja tenha da parte do Senhor visão acerca do seu eterno propósito. Esse é o primeiro elemento. Irmãos, há um provérbio que diz que sem visão o povo se perde, o povo se corrompe. Vamos ler esse texto. Em Provérbios capítulo 29. Eu espero não estar indo muito rápido, os irmãos por favor me avisem, tá? Provérbios 29, verso 18. Vinte e nove e 18, irmão. E deixa eu ver aqui. Na versão revista e atualizada, o tradutor, ele colocou a expressão profecia.
mas no original a expressão é visão, porque a profecia está aliada à visão, né? O que é profecia? Falar por Deus, é ter a revelação da parte de Deus. Então ela tem tudo a ver, está extremamente relacionado à expressão visão. Então nós vamos ler aqui primeiro, do jeito que está, depois nós vamos ler de acordo com o original. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Agora, substituindo então a palavra, diz assim, pelo original, né? Não havendo visão, o povo se corrompe. Sem visão, nós perdemos. O que é corromper, irmãos? É perder o seu propósito. Então, é como se o Espírito de Deus estivesse dizendo assim para nós: sem visão, sem que o Senhor ilumine os olhos do vosso coração, sem que o Senhor se manifeste, se revele, vocês perdem o seu propósito. Vocês ficam perdidos. Vocês ficam como o povo no deserto, andando em círculos, né? Perdidos, sem propósito algum. Então, percebemos a importância disso? Agora vamos pegar o que nós estudamos, a linguagem do Novo Testamento, e vamos ver a experiência do povo de Israel. Vamos abrir as nossas Bíblias em Números capítulo 13. 2 momentos eu quero abordar com os irmãos. Números capítulo 13, depois nós vamos a Josué. Vamos ler Números 13 a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Agora, vamos dar um salto aqui, depois a gente vai voltar nos textos. Mas vamos dar um salto aqui e vamos até o verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então, irmãos, esses espiões, eles receberam uma determinação de que eles deveriam ir à terra de Canaã e espionar a terra, as pessoas que lá moravam, os povos, as cidades. Eles deveriam espionar toda essa terra, certo? Então nós podemos dizer que esses espias eram os olhos do povo, eram a visão do povo acerca da terra. As informações que eles trouxeram, que eles viram, seria a visão para o povo. Percebam que o Senhor determina que Moisés escolha um espia de cada tribo, de cada uma das 12 tribos. Sabe o que significa? Que a visão celestial é para todo o povo, não é para alguns. Há hoje em dia essa ideia enganosa de que apenas alguns homens, grandes homens de Deus, é que são dotados da revelação, são dotados da visão da parte de Deus. Não. A visão celestial, Deus quer que todos os seus filhos tenham acesso a ela. Por isso que nós lemos aqui, a partir do verso 25, que quando eles voltaram de espionar, eles prestaram relatório apenas para Moisés? Apenas para Arão? Não, para toda a congregação. Aquilo que eles viram sobre Canaã, todo o povo deveria saber sobre isso. Agora, o que é Canaã, irmãos? Canaã é a herança de Deus.
Deus prometeu a Abraão que daria aquela terra por herança. E Canaã é descrita pelos espias, descrita por Deus, como uma terra riquíssima, que mana leite e mel. Pois Canaã fala justamente sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Ela é uma figura das insondáveis riquezas do nosso Senhor. Se Canaã, do ponto de vista terreno, é uma terra que possuía o melhor da vida animal, representada pelo leite, o melhor da vida vegetal, e tinha aqui cachos de uvas que os homens tinham que carregar juntos, né? Ela é uma figura de Cristo. Então esses espias têm a possibilidade de sondar as riquezas do nosso Senhor e trazer e revelar para o povo essas riquezas. Não é isso que o Espírito de Deus está fazendo hoje? O Espírito de Deus está revelando em nós a pessoa e a obra de Cristo. O próprio Senhor, nos Evangelhos de João, ele diz isso. Ele diz assim: eu não vos deixarei órfãos, eu irei para o Pai, mas Ele enviará um Consolador, e esse não falará nada de si mesmo, mas Ele anunciará, Ele revelará a vocês tudo o que Ele recebeu do Pai acerca do Filho. Então, quando os espias aqui em Números estão falando, a terra é muito rica, a terra é boa, é como se fosse o Espírito de Deus falando no nosso coração. Cristo é muito rico, Cristo é bom, né? No Senhor nós temos toda a nossa suficiência, Ele é a nossa herança, Ele é, na linguagem de Filipenses, o prêmio da soberana vocação de Deus. É isso que o Espírito está fazendo por nós. Ele está nos alimentando com visão celestial acerca da pessoa e obra de Cristo. Agora, irmãos, com a visão, nós temos aqui o segundo elemento. Nós vimos aqui que os espias revelaram Canaã para o povo. E qual é o segundo elemento? Os desafios dessa trajetória. Antes que o povo entrasse em Canaã, antes que eles tomassem posse da herança, viriam os desafios. E os desafios são descritos aqui no texto que nós estamos estudando, como em dois momentos. E eu quero que os irmãos me acompanhem aí. Verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os Anaquins são gigantes, né? Há aqui alguns estudiosos da palavra que fazem aqui um paralelo entre esse povo, esses Anaquins, esses gigantes na terra, com aquela prole, podemos dizer assim, que foi o resultado da união entre anjos caídos e as mulheres, filhas dos homens, lá em Gênesis capítulo 6, né, que a palavra diz: os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e os homens que foram o resultado dessa união se tornaram poderosos. Os irmãos têm uma ideia, se você pegar a cultura grega, por exemplo, fala de semideuses, né, que era o resultado da união de deuses do Olimpo com mulheres humanas. Essa ideia maligna não é só da cultura grega, mas ela tem um rastro na história e vai encontrar Gênesis capítulo 6. Não tenham dúvidas, irmãos, de que aquela expressão, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, esses filhos de Deus são anjos caídos, anjos que escolheram seguir Satanás. Como é que nós sabemos disso? Só desviando um pouco do caminho aqui.
Porque no livro de Jó, e nós sabemos que o livro de Jó é contemporâneo de Gênesis, né? E há registro, há quem diga que foi escrito por Moisés também. Mas o fato é que o livro de Jó fala que os filhos de Deus vieram à presença de Deus, e junto com eles veio quem? O diabo. Então o diabo é enquadrado ali no meio, ele é colocado naquela categoria dos filhos de Deus que vieram até a presença de Deus. Então essa expressão filhos de Deus, em alguns momentos na Bíblia, ela é utilizada para se referir a anjos, não a homens, como foi em Gênesis capítulo 6. Então esses homens que foram resultado dessa prole, foram homens poderosos sobre a terra. E há irmãos que vinculam então essa herança desses homens, mesmo após o dilúvio, dizendo que os anjos tornaram a cometer tal transgressão, a esses filhos de Anak, os Anakins, porque eram homens realmente gigantes, não é figura de linguagem, né? Então, aqui é dito o seguinte, que os espias verificaram que a terra era riquíssima, mas porém, havia um povo lá poderoso, as cidades eram fortificadas e ainda, para complicar o quadro, haviam filhos de Anak. Esses são os desafios. Eles receberam a visão e com a visão vieram os desafios. Todos nós, irmãos, que recebemos a visão celestial da parte de Deus, temos os desafios que estão pela frente. Esses desafios são desafios, obviamente, interiores, ou seja, nossas cobiças, os nossos desejos, tudo aquilo que não é da vontade de Deus. E existem também os desafios externos, o mundo, o sistema do anticristo, né, a oposição de Satanás. Pois em Efésios capítulo 6 é dito assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra as potestades malignas. Então os irmãos percebem? Agora o que aconteceu? Esse povo que recebeu a visão, a promessa, e que se deparou com os desafios, ele teve uma conduta. E nós devemos agora refletir se a conduta do povo de Israel não tem sido a nossa conduta. Qual foi a conduta do povo de Israel? Vamos continuar a leitura aqui. Verso 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse é o caminho apertado. Essa é a postura que o Senhor espera de todos nós que recebemos a visão celestial perante os desafios. Subamos, possuamos a terra, né? Agora veja o verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido, então aqui que fique claro, os mesmos homens que receberam a mesma visão que Calebe recebeu. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, vejam o absurdo, irmãos, verso 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Você sabe o que significa a palavra infamar? Significa que aqueles homens que receberam da parte de Deus visão, que conheceram Canaã, começaram a difamar, falar mal, denegrir a terra. Agora nós temos que lembrar que Canaã é uma figura de Cristo. Então muitas pessoas que recebem visão da parte de Deus,
acerca do seu eterno propósito, podem acabar percorrendo esse caminho. O medo, a pouca resistência acerca dos desafios que estão propostos, podem nos levar a uma posição de difamadores de Cristo. E não estou dizendo difamar com palavras, irmãos, mas difamar com vida. O Senhor não me entende, eu vou viver a minha vida, nada que eu faço está bom, eu sigo o Senhor e só colho problema, né? Quero tal coisa, eu quero tal projeto. Então a gente passa o quê? Desmerecer, desvalorizar a herança que nos está proposta, pelo simples fato de que vemos que não somos capazes de negar a nós mesmos para romper esses desafios, esses gigantes, essas cidades fortificadas que estão muitas vezes nos nossos corações ou ao nosso redor. Então os irmãos entendem esse perigo? O que é visão? Visão é: cremos em Cristo, cremos na sua obra, cremos um dia que o Senhor nos alcançou nos nossos pecados, nos justificou, cremos que o Senhor voltará. Isso é visão celestial. Agora nós temos caminhado segundo Caleb ou segundo os outros espias? Caleb assumiu a postura que Paulo assumiu: percorro o caminho cujo prêmio é Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam. Significa o quê? Os desafios virão, mas o Senhor é comigo. Eu vou tomar posse dessa herança, nada mais importa. É a mesma postura que nós vemos aqui, nós vemos em Paulo. Ou nós vamos adotar a outra postura: ah, tudo é muito difícil, ah, ninguém me entende, nossa, mas como eu sou um pecador miserável, como eu amo o pecado, ah, não sei se o Senhor vai me salvar um dia dessa situação, ah, eu tenho tanta dificuldade de orar, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, a minha mulher me dá trabalho, o meu marido me dá trabalho, difamando a herança que o Senhor nos propôs, com a nossa vida, com a nossa conduta. Sabe qual é o resultado, irmãos? Vamos avançar um pouco mais. Verso 14. Levantou-se, pois... capítulo 14. Capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha as palavras de quem é infiel à visão. Começa pela murmuração, nada está bom. E depois começa também por vislumbrar as coisas do mundo. Ah, lá no mundo eu era mais tranquilo, eu era mais feliz no mundo. No mundo eu não tinha o que eu queria. Tomara eu tivesse ficado no mundo ao invés de conhecer o Senhor. Lembre-se, irmãos, nós nunca vamos falar isso, porque o ser humano, ele é político, ele mede muito as suas palavras. Mas os frutos de vida dele entregam se ele é este murmurador, se ele é essa pessoa que quer voltar para o mundo, aos prazeres do mundo, né? É o que nós estamos acompanhando aqui. Verso 4. Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. A porca voltou a se misturar no chiqueiro, o velho adágio, né? O cachorro comeu o seu próprio vômito. Pedro fala sobre isso. Como diz o adágio, né? A porca que tinha sido limpa voltou para o chiqueiro.
E o cachorro está comendo seu próprio vômito, ou seja, um cristão querendo o quê? Apostatar da fé, a abandonar esse estado em que ele se encontrava e voltar ao estado anterior. Você nunca viu isso, irmão, na vida da igreja? Pessoas que estavam vivendo a vida da igreja e daqui a pouco você olha, ué, cadê o fulano? Está no mundo de novo. A apostasia. É isso aqui, ó. Vamos eleger um capitão que possa nos levar de volta para aquele nosso estado anterior. Vamos prosseguir. Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Os irmãos percebem? Quem ganha a visão e quem é fiel à visão, ele tem um compromisso consigo mesmo, mas também com aqueles que estão desanimados. E eles se fundamentam em um só ponto: a fidelidade do Senhor. Se o Senhor se agrada, Ele nos dará. Não há nada que nos impedirá disso. Parem de olhar para as dificuldades. A terra é nossa. Ele nos destinou a esta herança. Mas estamos chegando aqui na sentença. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Aqui no verso 11, que é onde eu queria chegar, mostra qual foi o grande problema do povo. Está aí, ó. Este povo, até quando não crerá em mim? Abra sua Bíblia em Hebreus, rapidamente. Hebreus capítulo 3. Verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Está vendo aí? Essa passagem que o Espírito está aqui nos trazendo em Hebreus se refere ao dia da provocação, o dia que o povo rejeitou a herança por incredulidade e quis voltar para o Egito, para os rudimentos do mundo, porque não teve a iniciativa de negar a si mesmo para seguir o Senhor.
e tomar posse da herança que estava prometida. Veja que nessa seção que nós lemos, o verso 11 diz assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso significa a terra de Canaã, mas descanso na Bíblia significa o próprio Senhor, o sábado, né? São todas figuras da própria pessoa de Cristo. Você percebe isso? Quando o Senhor Jesus desce as águas do Jordão, se abre as nuvens e aquela voz diz o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você percebe que o descanso de Deus estava no seu filho? E aí quando diz aqui, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eles não possuirão a plenitude da pessoa de Cristo. Esse é o risco, e um risco real, que todos nós corremos, se formos infiéis à visão que nós recebemos da parte do Senhor. Só para encerrar, irmãos, Efésios capítulo 4 é dito assim que a igreja tem uma obra, ela tem um serviço apenas. Sabe qual é? A edificação de si mesma, até que todos alcancem a estatura da plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade, ou seja, que Cristo seja plenamente formado em nós. Agora, se nós deixarmos essa herança de lado, se nós renunciarmos ela, nós receberemos a disciplina. Por isso que o Senhor nos exorta hoje: não haja em vós um coração de incredulidade, como foi com o povo de Israel. Sabe qual foi a disciplina daquele povo? Eu só vou citar, mas os irmãos podem ler. Capítulo 14 de Números. Deus prometeu que aquela geração não entraria no seu descanso. Aquela geração não receberia a plenitude de Cristo. Então, todos eles, com exceção a Josué e Calebe e os seus, não caíram prostrados no deserto. Todos os mais daquela geração falhou e não entrou em Canaã, não tomou posse da herança. E todos nós que negligenciarmos a visão, que não quisermos negar a nós mesmos e nos acovardarmos diante dos desafios, dos gigantes, das cidades fortificadas que aparecem em nossas vidas, nós retrocederemos ao ponto de falharmos também nessa, digamos assim, nesse prêmio que o Senhor nos está propondo. Apocalipse fala de galardão. Então significa que Deus nos deu a salvação e nos dará ainda recompensa, porque Ele é riquíssimo. Se nós negligenciarmos a visão, não estou aqui questionando a questão da salvação. Somos povo de Deus, mas sofreremos a disciplina e não tomaremos posse da plenitude, não na próxima era, né? Passaremos por disciplina em razão disso. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, que nós consideremos esses pontos. Com a visão vem os desafios. No mundo tereis aflições, diz o Senhor, tende bom ânimo. Mas se perseverarmos, herdaremos a própria pessoa de Cristo. Amém? Com toda a sua plenitude.